TVC. 20 anos com você. Oi, pessoal, Rosina de Alzê, ao vivo. Então, me perdoem os erros. É claro que eu fiz uma colinha que eu escrevi com cuidado para não errar. Então, hoje, no Rosina de Alzê, nós vamos abordar vários assuntos, principalmente vícios de linguagem, e vamos bater papo sobre depressão, ansiedade, depressão e esse sofrimento psíquico. A TVC está há 20 anos com você e agora nós temos transmissão em Nova Friburgo, no canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Pati de Alferes, canal 16. Você também pode acompanhar a TVC pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. As minhas reprises do Rosina de Alzê acontecem terça-feira, às 14 horas, sábado, às 16. E antes que eu possa visitá-los em Teresópolis, Friburgo, Três Rios, bater um papo com vocês aí na cidade de vocês, mandem suas dúvidas para o meu WhatsApp. Anota aí, DDD 24 992 95 0031. Antes de bater papo, antes de começar o assunto de hoje, eu tenho um recadinho para você. O Armazém Berger, na Roberto Silveira, ele faz um serviço de entrega em domicílio. Não é a domicílio, é em domicílio. Diz que 22439866 ou 988-25-2101. Repetindo, 2243-9866 ou 988-25-2101. Este número é do WhatsApp. E aí vai atender a Margarete ou a Bernadette. Então, você diz que Serginho, que chega rapidinho. Geralmente é o Serginho que faz a entrega. Armazém Berger, na Roberto Silveira. Vamos ao assunto de hoje. Na semana passada, eu falei sobre o uso de letras maiúsculas. Já estou até falando errado, de tão tensa e emocionada que eu estou. Hoje eu vou falar das letras minúsculas. Quando eu uso letras minúsculas? Nos nomes comuns, menino, criança, porta, tudo que é comum, que não particulariza, que não identifica uma pessoa, que é comum a todos. Nos nomes de meses, dias, ou de uma região, ou nome que eu digo de uma região da onde a pessoa nasceu, como carioca, mineiro, petropolitano, sexta-feira, quarta-feira, sábado, são nomes que eu escrevo com letra minúscula. Nome de mês, outubro, que começou hoje, setembro, agosto, sempre letra minúscula, principalmente em documentos oficiais. Eu não posso errar a escrita do português em documentos oficiais, em cartazes de propaganda. Gente, vamos ficar atento. Existe no Google, se você procurar, o manual de redação oficial. E aí você tem todos esses regulamentos. É muito feio um documento oficial com erro de português. Vamos ficar atentos. E também nome de festas pagãs. O que seriam festas pagãs? Que não são festas religiosas, a não ser quando eu organizo um baile e vou dar um nome para o meu baile. E aí eu chamo baile de máscara, baile do preto e branco, como tem aqui no Petropolitano, em Petrópolis. Agora, tem uma outra questão que eu quero falar com vocês. Eu tenho visto cartazes de propaganda, folhetos, folders, convites, até comunicados oficiais,
Quando eu falo oficial, é que vem de algum órgão de governo ou que sai da secretaria ou da administração de alguma empresa. A gente considera isso comunicado oficial. Colocando hora, a abreviatura de hora, e eu vou falar isso sempre, com letra maiúscula, RS, ponto. Gente, a abreviatura de hora é a abreviatura de medida de tempo. Para quem não conhece, existe uma norma técnica. Como você faz a abreviatura de medidas? Então, quando eu faço a abreviatura de medida de litro, é só um L. Mililitro, ml. Tudo minúsculo e sem ponto, sem vírgula, sem nada. Quando eu faço do grama, que é do grama, não é da grama, a grama é o capim, é do grama, eu boto kg de quilograma, minúsculo e sem ponto. Grama, G. Miligrama, mg. Se eu faço a abreviatura da medida de comprimento, que é o metro, eu boto km de quilômetro, minúsculo, boto m, minúsculo, de metro, cm de centímetro, tudo minúsculo. E aí, na hora de colocar a abreviatura de hora, o cara vai estar com H maiúsculo, um R e um S. Gente, eu posso falar 10 quilômetros, é só 10 km. Não tem S, não tem letra maiúscula, é km e acabou. Então, a abreviatura de hora é só o H. A abreviatura de segundo é o S. A abreviatura de minuto é M e N. Ué, por que não é só M? Porque vai confundir com metro. Então, para diferenciar minuto de metro, M e N. Eu não boto o pontinho no final. Vamos ficar atentos. Isso é norma técnica. Para quem é estudante universitário, é só olhar na ABNT, normas técnicas, relacionado à abreviatura de medidas. Outra questão que eu tenho observado, e aí tem muita gente boa e com estudo falando errado, são os famosos vícios de linguagem. O que acontece com esses vícios de linguagem? Deixa eu explicar para ninguém achar que eu estou falando mal de um, de outro ou daquele outro. No nosso cérebro existem alguns neurônios que a função deles é copiar, é imitar. Por isso que a criança, quando está aprendendo a se relacionar com o mundo, ela começa a imitar o que os adultos fazem, ou que as pessoas ao redor delas fazem. E é assim que ela aprende a falar, é assim que ela aprende, inclusive, a andar. Ela vê as pessoas andando, ela vai tentar andar. Estou explicando de uma forma bem simples. E aí, se tem muita gente falando errado ao meu redor, eu vou começar a falar errado também, mesmo que eu não perceba que estou falando errado. É automático, meu cérebro captou, registrou e pá. Quando eu perceber, eu já falei errado. Então, vou dar uns toques aqui. Não existe a expressão a nível de compartimento, a nível de time. Gente, não existe. Pega essa expressãozinha e joga fora. Não sei quem inventou, mas tem muita gente boa falando errado. No nível dos times ou de competição, no nível da diretoria, no nível do mar. Aí eu posso usar. Agora, a nível de, está fora. Outra que o pessoal fala muito errado é usar a expressão enquanto. Enquanto é uma expressão que indica tempo. Que tempo? Tempo simultâneo. Enquanto eu estou falando aqui, você está ouvindo aí. São ações que acontecem ao mesmo tempo, só que em espaços, em lugares diferentes. Então, eu não posso falar eu enquanto mulher, quer dizer que nesse momento eu sou mulher,
Não, eu posso dizer, na condição de mulher, como mulher, no lugar de mulher, no meu lugar de mulher, na minha posição de mulher, eu penso isso, isso e isso. Nunca enquanto mulher. Gente, eu não sou mulher só por um curto espaço de tempo. Então, o enquanto é só para indicar tempo simultâneo. E aí tem um desenho animado muito famoso, e que enquanto os super-heróis estavam na sala da justiça, planejando o ataque contra o vilão, o narrador falava: enquanto isso, na sala da justiça, guardem essa expressão, já que o nosso cérebrozinho tende a guardar e a copiar aquilo que a gente ouve. Outro erro muito comum é a expressão muitas das vezes. Fica até feio e difícil de falar. Muitas vezes. Várias vezes. Eu não falo várias das vezes, diversas das vezes. Esse das aí está sobrando, joga esse das fora. Quando eu uso a expressão a maioria ou na maioria, aí sim eu preciso da preposição. Então, na maioria das vezes, na minoria das vezes, a minoria das pessoas, aí eu posso usar o da. Se eu usar muitas, diversas, várias, é sem esse das aí que inventaram para botar junto. Para finalizar essa parte de língua portuguesa e para nós passarmos para o nosso bate-papo, eu vou comentar apenas mais um viciozinho de linguagem. É o uso do vir. Ele vai vir aqui amanhã. Gente, vir. Ou é aquele sapólio usado para dar brilho nas coisas, para limpar coisas na cozinha que estão engorduradas, ou é o passado do verbo vir. Gente, o passado do verbo vir, eu vim ontem aqui. Tudo bem, eu vim ao programa da Jéssica, na terça-feira, ao vivo. Eu estive aqui. E aí eu posso usar o vim. Agora, quando eu quero dar uma ideia de futuro, eu vou dizer assim: você pode vir aqui amanhã? Você virá aqui amanhã? Ou se você vier aqui amanhã, nós conversaremos. Existem outras as formas corretas. Agora, você vai vir aqui amanhã? Dói, né, gente? Falar certo não depende de você estudar em faculdade, você ter estudado a vida toda. Falar certo é uma questão de cuidado com a própria imagem, cuidado com você, com a imagem que você quer passar. E não precisa falar difícil, você pode falar bem simples e correto. Antes de chamar o intervalo e de preparar o cenário para a nossa convidada, eu quero falar do Armazém Berger, da Roberto Silveira, atende ali o centro, principalmente o pessoal da Praça da Liberdade. Diz que 2243-9866 ou 988-252101. Diz que Serginho que chega rapidinho. Vamos ao intervalo e daqui a pouco voltamos com o nosso bate-papo no Rosina de A a Z. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida.
Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara. Senta a rola, pega de jeito, Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Convido a senhora, convido o senhor para assistirem programa Bernardo Filho. Toda quinta-feira, às 12h30, ao vivo, aqui na TVC, canal 16. Notícias, assuntos de interesse da cidade, assuntos do cotidiano. Vamos nos encontrar toda quinta, às 12h30, programa Bernardo Filho. Toda segunda, quarta e sexta-feira, no programa A Voz da Cidade, fique bem informado com o quadro Notícias da Cidade. Participe fazendo sua denúncia através do Solta o Verbo e acompanhe um dos programas líderes de audiência sob o comando do polêmico e extrovertido apresentador Ney Carvalho, na companhia do divertido e irreverente Mãozinha. Tem também as dicas de cinema da rede Cinemax, a contadora Cristiane Guiot, com dica contábil, e Patrícia Rosendo, com dicas da Casa Decora. Programa A Voz da Cidade, com Ney Carvalho. Oi, voltamos com Rosina de Azia. O assunto de hoje, como eu falei, é sobre depressão, a ansiedade, o sofrimento psíquico. Depressão não é frescura, não é para chamar atenção, é real, é uma doença. Você sabe bem o que é depressão? Bom, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, por que eu trouxe esse tema? Aqui no Brasil, antes da pandemia, nós tínhamos mais de 800 mil mortes. No mundo, no Brasil eu já fiz a confusão aqui, porque eu não estou olhando minha colinha. Em 2019, foram mais de 800 mil mortes no mundo de suicídio por conta de depressão. Em 2019, o Brasil era o segundo país no mundo em casos de ansiedade e depressão. O primeiro na América Latina, com mais de 12 milhões de pessoas. E eu já sei, já estão saindo os novos dados em relação à depressão no período da pandemia. E isso aumentou assustadoramente. E quais são os principais sintomas? Não são apenas estes. Os principais sintomas estão classificados como a perda do sentido da vida. Você não sabe para que viver, para que acordar, se arrumar e sair para estudar ou para trabalhar.
Você não tem prazer mais nem em levantar e fazer um cafezinho gostoso, um bolo, alguma comidinha boa para comer. Você perde completamente, vou usar uma palavra não muito bonita, mas você perde totalmente o prazer. Eu iria usar outra palavra, mas usei essa. Você passa a demonstrar uma falta de interesse, um desinteresse, uma desesperança. É horrível, gente. É horrível, não dá vontade nem de tomar banho, nem de olhar no espelho, se pentear. É uma doença. E não é só uma doença química, biológica, física. Ela é também psíquica e principalmente psíquica. E para conversar com isso, eu convidei a psicóloga Suelen para vir bater um papo conosco sobre depressão, principalmente com crianças e adolescentes, porque está assustador o número de crianças e adolescentes na pandemia que estão com crises de ansiedade e depressão e tentando o suicídio. O mês de combate ao suicídio acabou, setembro, terminou ontem. Nós estamos em outubro, dia 1º de outubro. E isso não é um assunto só para um mês, é um assunto para a vida toda. Temos sempre que olhar para o outro, o nosso próximo, dentro ou fora de casa, com um olhar de empatia e humanidade. É um ser humano em sofrimento. Então, vamos bater um papo com a Suelen. Ela mesma vai se apresentar para vocês poderem conhecê-la um pouquinho do trabalho maravilhoso que ela faz. Suelen, muito obrigada por ter aceito esse convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rosina. Eu que te agradeço. Vou falar quem eu sou, né? Eu sou Suelen, sou psicóloga, articuladora social em um projeto chamado Pré-Vestibular Alessandro Rocha, que fica em Itaipava, conselheira municipal dos direitos das mulheres, aqui em Petrópolis também, e atualmente, né, além da clínica, trabalho com questões relacionadas à temática da violência contra as mulheres e à saúde mental. Isso, Sueli. Então, nós estávamos conversando e eu tenho pesquisado e escutado muito, e até conheço 5 casos de meninas adolescentes, a mais nova tinha 11 anos, que tentou o suicídio. É até recente esse caso, eu fiquei sabendo disso ontem, mas já tinha agendado com você o nosso bate-papo. Comenta como estão esses números aqui no Brasil e em Petrópolis, que é onde estamos, onde precisamos atuar, de adolescentes e crianças entrando nesse estado depressivo de desespero, a ponto de atentar contra a própria vida. Então, pensando em relação à questão dos dados, hoje a gente não pode precisar exatamente quais são os dados em relação a crianças e adolescentes. A gente teve um aumento grandioso em relação aos dados relacionados ao suicídio em Petrópolis, dentro de uma margem de um aumento de 450% em relação ao ano passado, no mesmo período, né? De 2019 em relação ao período da pandemia em 2020. Essa foi uma pesquisa que foi feita pela Cíntia, né, no IML, trazendo a questão do suicídio na cidade. E pensando isso em relação às crianças e os adolescentes, né, relacionando isso com a saúde mental, que foi profundamente abalada com a questão da pandemia. A gente viu a perda dos vínculos escolares, a perda da relação com os grupos, com os amigos. Ontem mesmo uma mãe me procurou falando sobre uma criança de 3 anos que está profundamente agressiva, batendo, mordendo, e ela falava assim, ela nunca fez isso, e depois que a creche fechou, ele começou a ficar super agressivo por não ter amigos, né, para brincar. Ela falou, aqui em casa somos todos adultos, e a gente acaba não olhando para esse sofrimento, tanto da criança quanto do adolescente, da mesma maneira que a gente olha para o adulto. A gente sempre acha que eles estão conseguindo viver, né? Eles estão vivendo, eles estão conseguindo, olha, e a gente sempre coloca nesse lugar. A gente tem muita preocupação porque a gente é adulto, né? A gente trabalha fora, e eles o que fazem? Pois é, por isso eu queria focar não apenas no adulto, porque eu também tenho conhecimento de criança que mudou o comportamento.
Imagina uma criança de 3, 4, 5 anos. Você fala que é pandemia, não pode sair de casa, que isso, que aquilo. Mas o nível de compreensão disso para ela é muito pequeno. Não pode sair, ou não pode sair é agora. E daqui a pouco? Já pode sair? Né? Quando a gente viaja, vai para um lugar que tem criança dentro do carro ou no ônibus, não importa. E aí você fala, a gente vai para tal lugar e a criança cria aquela excitação, aquela expectativa. Já está chegando? Aí você fala, não, ainda falta. Aí não deu nem 1 minuto, 30 segundos, já está chegando? Exatamente. E a criança não tem essa percepção de tempo. Exatamente. Como nós temos. O adolescente que precisa do grupo para se autoafirmar. O que é autoafirmar? Não, ele quer se reconhecer pertencendo a um grupo, não apenas ao núcleo familiar, porque ele está ampliando o círculo social dele. Para ele poder fazer a transição para a idade adulta, ele precisa se sentir aceito nos grupos fora da família. Então, imagina o sofrimento. E eles não têm a maturidade de reconhecer os próprios sentimentos e chegar, mãe, eu estou assim, 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 assim. Não faz. Imagina uma criança. Falar dos próprios sentimentos para um adulto já é difícil. Imagina para uma criança e para um adolescente. E aí, Cíntia, é claro que eu sou uma curiosa. Desculpe, você falou na Cíntia, eu te chamei de Cíntia, porque vocês trabalham muito juntas. Gente, elas trabalham juntas. E eu troco nome. Coisa de quase idosa, né? Aquela que já vai pegar a carteirinha, está perto de pegar a carteirinha. Todo mundo faz isso. É a corda e a caçamba que eles dizem. E aí troquei. Suelen, vocês... eu não sou especialista. E, como você falou, a mãe achou o menino agressivo. Mas a mãe em nenhum momento pensou que ele pudesse estar com uma ansiedade, com uma depressão. E ligou esse sintoma a um sofrimento emocional. Então, eu queria que você falasse um pouco de algumas reações. As crianças não terão reações iguais, e dos adolescentes também, que também cada pessoa sofre de um jeito e lida com o sofrimento de um jeito, mas que pudesse acender um alerta para as mães e para as avós, para as tias que estão nos ouvindo. Eu acho que a gente precisa pensar que, na verdade, ter o cuidado de perceber que a mudança desse momento para a pandemia, né, ela afetou todo mundo. E a gente agora conseguiu olhar para tanto as crianças quanto os adolescentes de uma nova forma e poder escutar algo que talvez a gente antes não estava prestando atenção. Como você disse, ninguém vai sofrer da mesma forma, né? Cada um vai ter as formas de mostrar esse sofrimento. E aí eu fico pensando, também olhar para si e pensar, eu fui afetada diante de tudo isso que está acontecendo. Então, a criança ou o adolescente, ele não poderia ser diferente. Por que ele não estaria afetado? É um ser humano que está vivenciando essas mudanças sociais que a gente viveu. A questão da pandemia, o medo, né, do sofrimento em relação ao medo do vírus, o medo da doença, a perda das relações. E quando a gente fala dos adolescentes, né, o que eu mais tenho visto é a perda da esperança no futuro em relação aos estudos, em relação à carreira, o que eu quero fazer, porque o grupo, quando eles saem, você explicou desse momento que é a importância do grupo para o adolescente, pensar que eles precisam sair desse contexto familiar, se separar da família para conseguir firmar sua identidade em outro espaço, só que com a pandemia eles só estão com a família. E como é que tem essa mudança? Como é que eu consigo olhar para além da família? E o grupo fortalece e potencializa a esperança, os sonhos, a vontade de mudar o mundo, de mudar o seu próprio mundo. E diante disso, a gente vê... E aí, em relação ao que a gente pode olhar, eles perderam o desejo de estudar, estudam por obrigação, perderam vontade de fazer coisas que faziam, né? Que sonhavam, eu quero fazer um curso disso, ou eu quero fazer aquilo. Muitos desistiram mesmo do pré-vestibular, dos estudos, um desamparo diante também de uma realidade que parece dizer, olha,
talvez não tenha um futuro aí. E aí só quer dormir. Exatamente, Dormir só ficar no quarto. E comer. E ficar, às vezes, nem no celular conversando, olhando só. Eu sei de adolescente que não conversa mais com os amigos nem pelo celular, que só quer dormir, só quer comer, fica trancado no quarto. E o celular é para ficar olhando, passando. É aquela coisa do passar o dedo olhando o celular, como se estivesse olhando para o nada. Porque é esse vazio. E tem criança pequenininha que reage agressivamente, mas tem aquela que não quer fazer mais nada. Não quer brincar. As alterações de humor. Exato. Exatamente, ela acaba ficando muito mais fechada. Outras vão representar isso a partir da agressividade. Fica uma criança mais chorosa, o tempo todo chorosa, por qualquer motivo. E isso a gente entendendo que cada um vai sofrer de um jeito, eu acho que o importante é alertar os cuidadores, os pais, para que de alguma forma eles possam estar atentos às mudanças dos comportamentos das crianças e dos adolescentes e que haja também um espaço de conversa. Tanto com as crianças quanto os adolescentes. A gente sempre acha que a criança não está entendendo o que está acontecendo em casa. Mas, na verdade, ela está entendendo, ela está vivenciando ali. Claro que no mundo infantil dela, que em algum momento isso acaba potencializando um medo maior. Porque ninguém me explicou o que está acontecendo, ninguém está me dizendo assim, olha, o que é isso, como é que está acontecendo. A gente pensa assim, tem Covid, tem doença, mas não está explicando com detalhes. Aí. E existe outro ponto que às vezes a gente não atenta, não presta atenção, a devida atenção. Se você pega o noticiário, né, eu tenho mania de ficar com a TV ligada em noticiário. Isso não quer dizer que eu esteja sentadinha no sofá olhando para a televisão. A televisão está na sala, ou eu estou na cozinha, eu estou no meu escritório estudando, escrevendo, mas tem um barulho dentro de casa e fica no noticiário. Às vezes eu boto música, mas durante o dia eu prefiro o noticiário. E eu não estou prestando atenção, mas meu cérebro está registrando, toda hora fala em morte, fala em violência, fala em assassinato, fala em prisão. Esses são os temas diários. Aí, se você põe a criança para ver desenho animado, é violento. São aqueles planos mirabolantes. Até na história da Mônica, né? O Cebolinha querendo implicar com a Mônica e a Mônica batendo no Cebolinha. Filme para adolescente. Sempre tem alguém que faz um plano macabro para prejudicar alguém. E aí, o que essa criança está internalizando do mundo? Só isso. Ela está dentro de casa o dia inteiro, sem o social dela, internalizando essas coisas horrorosas. E aí, eu daria uma sugestão, não sei se você concorda com ela, mas gostaria de ouvir, a respeito das histórias infantis. Em 94, 95, 96, eu fiz um curso de contadores de história com a Eliana Yunis, professora da PUC Rio, e financiado pelo, acho que é o Plano Nacional do Livro, o MEC, Ministério da Educação, tem o registro de contadora de história. Mas eu não queria falar do registro, eu queria falar do que eu aprendi junto com a Eliana Yunis da PUC, o Bethlehem, que é um psicanalista, falando sobre a psicanálise dos contos de fadas, do quanto a criança é capaz, o ser humano é capaz de elaborar seus medos a partir das histórias. E aí, a criança é pequena, não tem muito como fazê-la entender, já que você falou no diálogo. Vamos contar a história, né? A galinha ruiva, o patinho feio, as tradicionais e as novas, que também têm histórias muito boas. E, de preferência, nessa fase, a do final feliz. Por que final feliz? Eu vou ensinar ilusão para a criança? Não. Pela neurolinguística, pela neurociência, o cérebro vai aprendendo a elaborar, junto com o personagem, aquilo que o personagem está vivendo. Por isso, no cinema, a gente chora, a gente ri, a gente sente medo, se assusta, porque o cérebro vive aquele movimento, aquela história, enquanto eu estou vendo ou estou lendo.
E aí, se eu aprendo que eu posso vencer as dificuldades e ter um final feliz, eu estou trabalhando também a minha resiliência, a minha capacidade de resiliência. Porque eu estou aprendendo, estou dizendo para o meu cérebro que existem dificuldades e que elas podem ser superadas. Então, eu estou fortalecendo por meio de histórias de ficção e que até o adulto sabe que é ficção, mas se emociona, que aquilo pode ser vencido, todo obstáculo pode ser vencido. E aí eu pergunto, Cíntia, dentro da área da psicologia e da psicanálise, que eu sei que a sua área é psicologia e psicanálise, essa questão de trabalhar a resiliência ou a inteligência emocional desde pequenininho, como você orientaria as mães que estão lidando com crianças e adolescentes nesse momento? Que dicas, sugestões simples para essas mães, essas avós, essas tias? Eu acho que é importante a gente pensar que as crianças, né, com o processo da leitura e a contação de histórias, elas vão ajudar a simbolizar ali os sentimentos delas, né, a relação delas com o mundo, porque elas vão ver isso através das histórias e vão poder também, de alguma forma, se ver nessa história, recontar essa história, criar outros personagens para essa história, e isso vai ajudar elas a elaborar os sentimentos delas em relação a isso. E também, de alguma forma, conseguir criar outras maneiras possíveis de lidar com o sofrimento, com a dor, com a raiva, através da história. Pensando nisso, eu até me lembrei que na semana passada, na semana retrasada, um amigo mandou um presente para as minhas filhas, um livro, até de uma livraria que ele tem virtual, enfim, que se chama O Coração de Baobá. E aí eu li para a minha filha mais nova, ela tem 6 anos, e ela ficou com os olhos cheios de lágrimas, e ela falou assim: mãe, eu fiquei muito emocionada com esse livro. E aí depois a gente conversou um pouquinho sobre o livro, e aí a gente vê a importância da história, da palavra, que essa criança, que foi ali através da história, que foi produzindo outros processos na vida dela, em relação a perguntar sobre o livro, como é que o Baobá estava se sentindo, e ela poder falar de questões como ela também se sente em relação a isso. É um processo dela poder dar nome, né, e significado aos sentimentos que ela está vivendo. E pensando nisso para família, né, em relação a essa questão das crianças e do adolescente, eu acho que os livros são importantíssimos, a conversa, a questão da história em si. E entender que também é um processo da própria família. Contar a história pode ser também a partir de outros lugares, né? Às vezes não tem o livro físico, mas tem uma maneira de contar aquela história de forma que essa criança vai entender. Então, você falou um ponto crucial, as outras formas. Gente, a escrita, ela foi inventada, mas as histórias, elas são orais. A gente cria a história há muitos e muitos anos, antes mesmo da escrita. Então, você não tem livro ou você não sabe ler, você vai lá, mas sabe mexer no celular, pede lá, YouTube. Aí eu vou dar uma sugestão, que é uma coleção que fez parte da minha infância, infância das minhas irmãs e infância da minha filha, coleção de Disquinho. Tá lá, põe lá, as histórias são rápidas, 10, 15 minutos, tem história até de 8 minutos, põe para ouvir e conversa sobre a história. Ah, eu não consigo mexer no celular, só a minha filha que sabe e eu fico com o meu neto. Mas você pode criar as histórias, inventar as histórias, usar a sua criatividade para aquela história. Cíntia, infelizmente, o nosso bate-papo chegou ao fim. É muito rápido, muito curtinho. E eu quero que você deixe uma última palavra para os nossos telespectadores. Eu acho que a gente tem que pensar, o que eu deixaria hoje vamos conversar, vamos ouvir o sofrimento das crianças, ouvir o sofrimento dos adolescentes, entendendo que eles também estão vivendo o que nós estamos vivendo hoje. De outra forma, de outra maneira, com outras maneiras de lidar com isso, sim, mas vamos ouvir, vamos conversar. E de alguma forma... isso acontece.
Fica tranquila. Olha, eu vou terminar aqui. A Cíntia agora acabou tendo uma crise de tosse. É o ar-condicionado. Não se assustem, ela vai ficar bem. Não é Covid. Aqui estamos todos vacinados. Rosina de Azê volta na semana que vem. E veja a nossa reprise às terças-feiras, 2 horas, e aos sábados, às 16. Conto com a sua audiência. Mande recadinho pelo meu WhatsApp. Até a próxima semana e muito obrigada por tudo. TVC, 20 anos com você.